a hierarquia celeste, por São Dinis, conhecido como Pseudo-Dionísio, ou Areopagita. Parte final. Capítulo 10. Concluamos, portanto, que a ordem mais antiga dentre as inteligências que envolvem Deus, iniciada nos mistérios pelas iluminações que lhe vêm do próprio princípio de toda a iluminação, recebe purificação, iluminação e aperfeiçoamento graças ao dom das iluminações mais secretas da divindade. Depois dessa, e proporcionalmente à sua natureza, vem a segunda ordem. Depois a terceira, e por último, a hierarquia humana. Todas as ordens se elevam hierarquicamente para o princípio fundamental de toda a harmonia. Elas são reveladoras e mensageiras das que as precedem. Deus as distinguiu segundo os modos de harmoniosa deificação que convém em particular a cada uma. Os teólogos dizem que os serafins trocam mútuos clamores, mostrando assim, segundo creio, e de modo claro, que os primeiros transmitem aos segundos conhecimentos teológicos. Uma citação aqui de Isaías: clamavam um para o outro e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Isaías 6:3. Capítulo 11. Uma vez colocadas essas questões, convém considerar por que razão nos acostumamos a chamar igualmente potências celestes a todas as essências angélicas. Não podemos dizer, como fizemos para o termo anjo, que a ordem das santas potestades é a última das ordens e que as essências superiores participam da iluminação das ordens inferiores e que essas últimas não tomam parte na iluminação das primeiras. Tal explicação não justificaria a extensão do nome de potestades celestes a todas as inteligências divinas, dos serafins, dos tronos ou das dominações, em virtude do princípio segundo o qual as ordens inferiores não participam nas propriedades das superiores. Restariam os anjos e, ante deles, os arcanjos, os principados e as virtudes, que os teólogos subordinam às potestades e que recebem frequentemente na linguagem comum o nome de potestades ou potências celestes, ou o mesmo título que os outros anjos. Ao usar o nome de potestades para designar todas as essências, não introduzimos nenhuma confusão nas propriedades de cada ordem. No seio de todas as inteligências divinas, distinguimos, com efeito, três qualidades: a essência, a potência e o ato. Se nos ocorre designá-las indistintamente por essências ou potências celestes, importa considerar que o fazemos por rodeio de palavras, e não se trata de atribuir na totalidade as essências subordinadas à eminente propriedade das santas potestades. Como já foi dito, as ordens superiores possuem as propriedades das inferiores, porque somente uma parte das iluminações primordiais é transmitida às ordens inferiores à medida de suas capacidades. Capítulo 12. Vejamos um outro problema que é colocado a quem quer que se envolva no estudo escriturístico minucioso. Uma vez que as últimas ordens não participam inteiramente nas ordens superiores, por que é que os grandes sacerdotes da hierarquia humana recebem nas Sagradas Escrituras o título de anjos do Senhor Todo-Poderoso? Aí mais uma citação bíblica. Porque os lábios do sacerdote serão os guardas da ciência. Da sua boca se há de aprender a lei. Porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. MI 2:7, CF Apocalipse 2:1. Creio que o uso desse termo não contradiz as definições dadas até o momento. Quando se diz que as inteligências da terceira ordem
falta a inteira potência, integral e sublime que pertence às ordens mais antigas, entende-se que elas participam, na medida de suas forças, numa comunhão única e universal, harmoniosa e sintética. Assim é, por exemplo, que se a ordem dos querubins participa numa sabedoria mais elevada, as legiões formadas de essências inferiores participam também na sabedoria, mas de forma mais parcial. A participação geral na sabedoria é a característica comum a todas as inteligências que vivem em conformidade com Deus. O que não é comum é o caráter mais ou menos imediato e primordial dessa participação, grau que se define para cada essência na medida de suas próprias capacidades. Essa verdade pode ser aplicada sem risco a todas as inteligências divinas, porque, assim como as primeiras ordens possuem as propriedades de suas subordinadas, também as últimas possuem as propriedades das suas superiores. Não do mesmo modo, mas de modo inferior. Eu não vejo inconveniente que um grande sacerdote da hierarquia humana seja chamado de anjo pelos teólogos, porque ele participa, segundo a sua própria capacidade, no papel de intérprete dos anjos, e, na medida de suas possibilidades, tende a imitar o seu poder revelador. Notaremos que a teologia concede o título de deuses às essências celestes e também chama deuses aos homens que se distinguem pelo seu amor a Deus e pela sua santidade. Aí mais um trecho da Bíblia. Jacó pôs aquele lugar o nome de Fanuel, dizendo: eu vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Gênesis 32, 30. Mais um trecho da Bíblia também. E o Senhor disse a Moisés: eis que te constitui Deus do faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Êxodo 7:1. E mais um texto bíblico aqui. Eu disse, sois deuses. S1, 81, 6. Ora, o mistério divino é transcendente e o seu caráter sobreessencial separa-o de todas as coisas, e nenhum ser vivo merece, em propriedade, ser nomeado do mesmo modo. Toda a inteligência que tende integralmente, no máximo da sua potência, para a união com Deus e que se eleva incessantemente, tanto quanto pode, para as iluminações divinas, imitando o próprio Deus, se isso se pode dizer à medida de suas forças, então bem merece o título de divina. Capítulo 13. Prossigamos o nosso caminho e examinemos por que se diz que um dos teólogos recebeu a visita de um serafim. Notemos que serafim é um anjo da primeira ordem, das mais antigas essências celestes, o qual desce para purificar o profeta. Mais um trecho da Bíblia. Voou para mim um dos serafins, o qual trazia na mão uma brasa viva, que tinha tomado do altar com uma tenaz. Isaías 6:6. Alguns intérpretes respondem que, em virtude da definição já dada aos nomes, que se atribui em comum a todas as inteligências, as Sagradas Escrituras não afirmam que a inteligência que desce para purificar o teólogo pertence a essa ordem superior que se situa próxima a Deus, mas que se trata de um dos anjos que nos são designados a título de ministro sagrado encarregado da purificação do profeta. Seria um desses anjos que teria recebido por semelhança o nome de serafim, em virtude da operação que realiza, apagando pelo fogo os pecados que as Sagradas Escrituras enumeram e restabelecendo na obediência de Deus aquele que tinha sido purificado. Assim, segundo o estudo minucioso, as Sagradas Escrituras, falando simplesmente de serafim, não designam uma dessas inteligências que se situam nas proximidades de Deus, mas designam outras das potências purificadoras que nos são dedicadas.
Um outro estudioso oferece uma solução referente a isso para nos tirar desse embaraço. Esse grande mensageiro, que aparece ao teólogo para iniciá-lo nos segredos divinos, relatou a Deus e depois a hierarquia primordial a santidade da sua própria operação purificadora. O estudioso que assim falava afirmava que a potência divina se difunde por todo lado e penetra todas as coisas de modo irresistível, permanecendo misteriosa não somente pela sua total e sobreessencial transcendência, mas ainda pelo mistério que envolve todas as suas operações providenciais. Portanto, está claro que a potência divina se revela a quem quer que seja dotado de inteligência e que esteja à medida de suas capacidades receptoras. Tendo doado sua própria luz às essências mais antigas, ela usa em seguida o serviço dessas mesmas essências para transmitir essa mesma luz de modo harmonioso às essências de ordem inferior, segundo a aptidão visionária de cada ordem. Por outro lado, se preferirmos uma expressão mais clara, com imagem mais adequada, temos: a difusão do raio solar atravessa mais facilmente a primeira matéria, que é mais transparente que todas as outras. Através dessa matéria, o seu próprio esplendor brilha de modo mais visível. Mas quando se depara com as matérias mais opacas, a sua potência de difusão se obscurece, porque as matérias penetradas resistem pela sua própria natureza à passagem da efusão luminosa. E esta resistência aumenta progressivamente ao ponto de quase impedir inteiramente a passagem do raio luminoso. Pela mesma razão, o calor do fogo transmite-se melhor nos corpos que são mais aptos a recebê-lo e que, pelo seu movimento interno de ascensão, se aproximam mais da sua semelhança. Mas logo que se aproxima de substâncias refratárias à sua chama, permanece sem efeito ou, pelo menos, não deixa mais do que um ligeiro traço. O melhor ainda é dizer: o fogo não atua sobre substâncias que não têm afinidade com ele, a não ser por intermédio de corpos já familiarizados, de modo a fazer o fogo chegar aos objetos inflamáveis, e somente em seguida, através deles, aquecer a água ou outra substância rebelde à combustão. É através dessa lei harmoniosa que rege toda a natureza que o princípio maravilhoso de toda a ordem visível e invisível manifesta originalmente por efusões benfeitoras, a chama da sua própria luz às essências superiores, que por seu intermédio, aquelas que vêm depois delas participam na luz divina. Com efeito, essas essências que confessam Deus em primeiro lugar e que tendem mais do que todas as outras para a virtude divina, merecem ser as primeiras na imitação divina. São elas que, na sua bondade, distribuem generosamente às ordens inferiores esse esplendor que as penetra, que por sua vez, as distribuem às outras subordinadas. É assim que, gradativamente, a que precede distribui a seguinte luz divina que ela própria recebeu, a qual se distribui providencialmente sobre todas as essências à medida das suas capacidades. Capítulo 14. O que significam os números atribuídos tradicionalmente aos anjos? Mas ainda é conveniente, a meus sentidos, refletir sobre essa tradição escriturística que atribui aos anjos os números de 1000 vezes 1000 e 10.000 vezes 10.000, que está escrito em Daniel 7:10. Retornando sobre eles mesmos e multiplicando por eles mesmos os números mais elevados que nós conhecemos, para nos revelar claramente que o número das legiões celestes para nós escapa de todas as medidas. Tal é, com efeito, a multidão desses exércitos bem-aventurados que não são deste mundo, que ela ultrapassa a ordem débil e restrita de nossos sistemas de numeração material, que só pode ser conhecida e definida
pela sua própria inteligência e sua própria ciência, que não são desse mundo, mas que pertencem ao céu, e que elas recebem como dom perfeitamente generoso da tearquia. Por essa tearquia, conhece o infinito. Ela é a fonte de toda sabedoria, o princípio comum e supraessencial de toda existência, a causa que dá classificação de essência a todo ser, a potência que contém e o termo que abarca a totalidade do universo. Capítulo 15. Quais são as imagens figurativas das potências angélicas? O fogo, a forma humana, os olhos, o nariz, as orelhas, a boca, o tato, as pálpebras, as sobrancelhas, a flor da idade, os dentes, os ombros, os braços, as mãos, o coração, o peito, o dorso, os pés, as asas, a nudez, a vestimenta, os véus brilhantes, o manto sacerdotal, os cintos, os bastões, as lanças, os machados, as correntes, os ventos, as nuvens, o bronze, o âmbar, os couros, os aplausos, as nuances das pedras coloridas, a forma de leão, aquela do boi e da águia, os cabelos, os mantos cavalares, os rios, os carros, as rodas e a alegria que se atribui aos anjos. Continuando nossa reta, eis o que nos resta dizer. O olho de nossa inteligência vai afrouxar. Se você vê bem, o esforço pelo qual ele se ensaiava de maneira angélica nas mais altas visões. Nós vamos descer de novo aos planos da divisão e da multiplicidade para a diversidade polimórfica das figuras que os anjos assumem. Retornaremos em seguida aos nossos passos e subiremos das imagens para a simplicidade das essências celestes. Mas saiba, primeiramente, que as interpretações sagradas das imagens figurativas revelam às vezes que as mesmas ordens das essências celestes tanto iniciam quanto são iniciadas, que aquelas da última ordem iniciam e que aquelas da primeira ordem são iniciadas e que elas possuem todas, como se diz, potências superiores, médias e inferiores, sem que, portanto, exegeses ou estudos desse gênero tenham nada de irracional. Com efeito, pretender que todas juntas tais ordens sejam iniciadas por aquelas que as precedem e que essas últimas recebam delas a mesma iniciação, ou ainda que as superiores, iniciando as inferiores, sejam a seguir iniciadas por aquelas mesmas que elas iniciaram, seria o puro absurdo e a confusão total. Mas afirmando-se que as mesmas essências iniciam e são iniciadas, nós não entendemos por essa afirmação que elas iniciam as mesmas que as iniciaram. Nós apenas queremos dizer que cada uma delas é iniciada por aquelas que as precedem e que, ao mesmo tempo, elas iniciam aquelas que as seguem. Não há, então, nenhuma inconveniência em afirmar que as figurações sagradas que as Escrituras nos apresentam podem se atribuir, às vezes, sem modificação, propriamente e verdadeiramente. Às vezes, as potências primeiras, às vezes, as médias, às vezes, as últimas. Por exemplo, o poder de se elevar ao alto por um movimento constante de conversão, aquele de executar em torno de si próprio uma indefectível revolução, conservando suas próprias potências. O poder de participar na potência providencial, comunicando-se progressivamente para as ordens inferiores. Tudo isso convém, sem mentir, a todas as essências celestes. A algumas, todas as vezes. Como se disse muitas vezes, de modo eminente e total.
as outras de modo parcial e inferior. É necessário que abordemos agora o problema colocado e que comecemos a elucidação das figuras, procurando o porquê da teologia, como se pode constatar, situar as alegorias tiradas do fogo quase acima de todas as outras. Você notará, com efeito, que ela não nos apresenta rodas de fogo ardente, segundo Daniel 7,9, mas ainda animais como brasas de fogo ardente, segundo Ezequias 1,13, e homens com semelhança de fogo, segundo Ezequias 1,27. Ela imagina, em volta das essências celestes, mãos cheias de brasas acesas, segundo Ezequiel 10,12, e rios de fogo, segundo Daniel 7,10. Ela afirma, em outra passagem, que os tronos são de chamas de fogo, segundo Daniel 7,9. E invoca a etimologia da palavra serafins para declarar que essas inteligências superiores são incandescentes e para lhes atribuir as propriedades e os atributos do fogo. No total, quer se trate da alta ou da baixa hierarquia, é sempre para as alegorias tiradas do fogo que vão suas preferências. Me parece que, de fato, é a imagem do fogo que revela melhor o modo pelo qual as inteligências celestes se conformam a Deus. É por isso que os santos teólogos descrevem frequentemente, sob forma incandescente, essa essência suprasubstancial, que escapa a toda figuração, e é essa forma que fornece mais de uma imagem visível daquilo que nós ousamos chamar de propriedade teárquica. O fogo sensível é, por assim dizer, presente em toda parte e ilumina tudo sem se misturar com nada, permanecendo sempre totalmente separado. Ele brilha com um clarão total e permanece ao mesmo tempo secreto, pois em si ele permanece desconhecido fora de uma matéria que revele sua operação própria. Não se pode suportar o seu clarão, nem contemplar o face a face, mas seu poder se estende por toda parte e de lá onde ele nasce, ele tira tudo para si, fazendo dominar seu ato próprio. Por essa transmutação, ele faz dom de si a qualquer um que se aproxime, por pouco que seja. Ele regenera os seres por seu calor vivificante. Ele os clareia por suas brilhantes iluminações. Mas em si, ele permanece puro e sem mistura. Ele tem o poder de decompor os corpos sem sofrer ele mesmo nenhuma alteração. Ele se agita vivamente. Ele vive nas alturas. Ele escapa a toda atração terrestre. Ele se move sem cessar. Ele se move por si próprio e ele move os outros. Seu domínio se estende por toda parte, mas ele não se deixa prender em lugar algum. Ele não precisa de ninguém. Ele se aumenta insensivelmente, manifestando sua grandeza em toda a matéria que o acolhe. Ele é ativo, poderoso, invisível e presente por toda parte. Negligenciado, ele parece que não existe, mas sob efeito dessa fricção que é como uma oração, ele aparece bruscamente com todas as suas qualidades. Logo, se o vê tomar um voo irresistível, e é sem perder nada de si que ele se comunica jubilosamente em torno de si. Encontraremos ainda mais uma propriedade do fogo que se aplica como uma imagem sensível às operações da tearquia. Os conhecedores da sabedoria divina o sabem bem, já que atribuem figuras incandescentes às essências celestes, revelando assim que forma elas assumem e, tanto quanto lhes é possível, a semelhança de Deus. Mas eles usam também para os figurar alegorias antropomórficas, porque o homem possui uma inteligência, porque ele é capaz de olhar para o alto, porque ele se mantém firme e direito, porque sua natureza é aquela de um príncipe e de um chefe. Porque se é verdade que no plano sensível os animais desprovidos de razão têm maiores poderes que os do homem, no entanto, é ele que domina todos pelo entendimento de sua potência intelectual.
pela soberania de seu poder racional, pelo caráter naturalmente livre e independente da sua alma. Quer me parecer ainda mais que cada parte do corpo humano pode nos fornecer muitas imagens que se aplicam perfeitamente. Essas seis, as potências, quer me parecer ainda mais que cada parte do corpo humano pode nos fornecer muitas imagens que se aplicam perfeitamente às potências celestes. Pode-se dizer que as faculdades visuais significam sua tendência a se elevar em plena caridade para as luzes divinas, assim como a maneira pela qual elas recebem impassivelmente as iluminações teárquicas, com toda simplicidade, ternamente, com flexibilidade, sem resistência, em um voo rápido e puro. O discernimento dos odores significa o poder de agarrar ao máximo as suaves emanações que ultrapassam a inteligência, de discernir da ciência segura seus contrários e deles fugir absolutamente. O ouvido significa o poder de participar na inspiração teárquica e dela tirar o saber que ela contém. O paladar significa a plenitude dos alimentos intelectuais e a arte de se abeberrar, ou seja, matar a sede, na fecundidade dos canais divinos. O tato, a arte de distinguir seguramente o útil do nocivo. As pálpebras e as sobrancelhas, o cuidado com o qual elas conservam as visões intelectuais de Deus. A adolescência e a juventude, a constante floração das potências vitais. Os dentes, a perfeição com a qual eles dividem o alimento que eles recebem. Pois cada essência intelectual, tendo recebido de uma essência mais divina, em dom, a intelecção unitiva a divide e a multiplica providencialmente para levar espiritualmente, tanto quanto possa, a essência inferior, daquela que ela é encarregada. As espáduas, ou seja, os ombros, os braços e as mãos representam o poder de fazer, de agir, de operar. O coração é o símbolo de uma vida conforme a Deus e que espalha em sua bondade sua própria potência vital sobre os seres submetidos à sua providência. O peito revela a muralha inexpugnável, ou segura, ao abrigo da qual um coração generoso espalha seus dons vivificantes. O dorso, ou a costa, as costas, figura a reunião de todas as potências que engenharam a vida. Os pés, o caráter móvel e rápido desse curso perpétuo que os conduz para as realidades divinas. É por isso que as alegorias divinas colocam asas nos pés das santas inteligências, pois as asas significam uma rápida elevação espiritual, uma elevação celeste, uma progressão para o alto, uma ascensão que libera a alma de toda baixeza. A ligeireza das asas simboliza a ausência de toda atração terrestre, o impulso total e puro, isento de todo peso para os cimos. O corpo e os pés nus significam desembaraço, liberação, independência, purificação relativamente a toda suprafluidez exterior, assimilação máxima à divindade, simplicidade. Mas como a sabedoria, toda junta una e variada, veste sua nudez e as representa como portadora de equipamentos. É necessário explicar agora, tanto quanto pudermos, as santas vestimentas e os instrumentos sagrados que se atribuem às inteligências celestes. Eu penso que a toga luminosa e incandescente significa a forma divina, segundo o simbolismo do fogo. Essa potência de iluminação que elas extraem da morada celeste que lhes foi determinada e que é o próprio lugar da luz. Enfim, o caráter totalmente inteligível da iluminação delas e totalmente intelectual da visão delas. A toga pontifical significa o poder de se elevar espiritualmente até os espetáculos divinos e místicos, e aí consagrar uma vida inteira.
Os centuriões significam o cuidado com o qual elas conservam suas potências genéticas, o poder que elas têm de se recolher, de unificar suas potências mentais, reentrando nelas mesmas e se dobrando novamente harmoniosamente ou facilmente sobre si no círculo indefectível ou infalível da própria identidade delas. As varas representam o poder real, a soberania, a retitude com a qual elas conduzem todas as coisas a seu acabamento. As lanças e os machados, sua arte de discriminar o que é estrangeiro, a sutileza, a atividade e a eficácia de suas potências de análise. Os equipamentos dos geômetras e dos arquitetos, seu poder de fazer fundação, de edificar e de acabar, e, em geral, tudo que concerne a elevação espiritual e a conversão providencial de seus subordinados. Acontece também, às vezes, que os instrumentos com os quais os representamos, simbolizam os julgamentos de Deus a respeito dos homens. Uns representando as correções disciplinares ou os castigos merecidos. Outros representando o socorro divino em circunstâncias difíceis, nos incêndios. O fim da disciplina ou o retorno à anterior felicidade. Ou ainda o dom de novos benefícios, pequenos ou grandes, sensíveis ou intelectuais. Em suma, uma inteligência perspicaz não ficaria embaraçada em fazer corresponder os sinais visíveis às realidades invisíveis. Acrescentemos que chamamos ventos para mostrar a rapidez com a qual elas agitam por toda parte, de maneira quase instantânea, o vai e vem do alto para baixo e de baixo para o alto, pelo qual elas elevam suas subordinadas até o cimo mais alto e pelo que elas inclinam suas superiores a descer processivamente para se comunicarem com as essências inferiores e exercer a providência delas para com essas últimas. Poder-se-ia dizer também que o nome de vento, que significa um espírito aéreo, revela a maneira pela qual as inteligências divinas vivem em conformidade com Deus, pois esse nome contém a imagem e a marca da atividade teárquica, como foi mostrado mais explicitamente na teologia simbólica, dando a exegese dos 4 elementos. Graças a seu movimento natural e vivificante, graças à indomável impetuosidade de sua marcha adiante, graças ao mistério para nós incognoscível, ou seja, desconhecido, dos princípios e dos fins do seu movimento. Não sabes, diz a Escritura, de onde vem, nem para onde vai. Jó 3:8. Mas a Escritura as representa também sob a forma de nuvens, segundo Ezequiel 10:4, para significar assim que as santas inteligências contêm, de um modo que não é daqui de baixo, a plenitude da luz secreta, que, tendo recebido em primeira mão e sem orgulho excessivo a efusão primordial dessa luz, elas a transmitem às suas subordinadas em segunda mão e de modo generoso, tanto quanto essas últimas possam receber. Enfim, elas possuem uma fecundidade que doa a vida, que faz crescer os seres e que os aperfeiçoa, derramando sobre elas a chuva da inteligência e chamando por chuvaradas fecundantes para partos vivificantes o seio que as recebeu. Se a teologia atribui, além disso, às essências celestes a forma do cobre e do âmbar e aquele das pedras multicores, é porque o âmbar, que reúne em si as formas do ouro e da prata, simboliza por sua vez a pureza incorruptível, inesgotável, indefectível, ou seja, infalível, e intangível, que pertencem ao ouro, e o clarão luminoso, brilhante e celeste, que pertencem à prata. Quanto ao cobre, pelas razões que foram ditas, ele lembra seja o ouro, seja o fogo. E no que concerne às formas multicores das pedras, crê-se que elas representam no branco a luz, no vermelho o fogo, no amarelo o ouro,
No verde, o apogeu da juventude. Para cada espécie, você encontrará, assim, um ensinamento espiritual na exegese simbólica das imagens que ela representa. A figura do leão, segundo Ezequiel 1:10 e Apocalipse 4:7, deve revelar esse esforço soberano, veemente, indomável, pelo qual as essências celestes imitam, tanto quanto elas podem, o mistério da inefável tearquia, envolvendo intelectualmente os traços desse mistério, disfarçando-os modesta e misticamente sobre a via sobre a qual a iluminação divina as eleva. A figura do boi, segundo Ezequiel 1:10 e Apocalipse 4:7, marca a força e a potência, o poder de escavar sulcos intelectuais para receber as fecundas chuvas do céu, enquanto os chifres simbolizam a força conservadora e invencível. A figura da águia, segundo Ezequiel 1:10 e Apocalipse 4:7, indica a realeza, a tendência aos cumes, o voo rápido, a agilidade, a prontidão, a engenhosidade em descobrir os alimentos fortificantes, o vigor de um olhar estendido livremente, diretamente e sem desvio para a contemplação desses raios, dos quais a generosidade do sol teárquico multiplica-os. A figura do cavalo, segundo Apocalipse 6:2-8, significa a obediência e a docilidade. Se eles são brancos, essa limpidez tão próxima quanto possível da luz divina. Se eles são baios, ou seja, castanho ou amarelo torrado, o caráter misterioso. Se eles são de uma cor entre o branco, o amarelo e o camurça, o poder do fogo e sua eficácia. Se eles são pretos, com o dorso tendendo ao azul escuro e o baixo dorso tendendo ao branco, a síntese dos opostos e o poder de passar de um ao outro. Essa adaptação dos superiores aos inferiores e dos inferiores aos superiores, que nasce da conversão de uns e do cuidado providencial dos outros. Se nós não tivéssemos o desígnio ou a intenção de conservar nesse tratado proporções harmoniosas, nós poderíamos considerar cada parte dos animais que acabamos de citar todos os detalhes de sua estrutura física, e nós não estaríamos errados de aplicar esses detalhes às potências celestes segundo o procedimento das imagens diferentes. É assim que, para quem quer se elevar do sensível ao espiritual, as faculdades irascíveis desses animais ensinam essa virilidade da inteligência, da qual a cólera é o último eco. Suas faculdades concupiscentes, ou seja, o desejo de bem ou gozo materiais, ensinam o desejo amoroso que provam os anjos à volta de Deus. Mas, sinteticamente, todas as sensações das bestas, privadas de razão e a multiplicidade de suas partes, ensinam as intelecções imateriais das essências celestes e suas potências sem diversidade. Mas para quem sabe raciocinar, esses exemplos bastam, dizendo melhor, a exegese de uma só dessas imagens paradoxais esclarece, por analogia, todos os símbolos do mesmo tipo. É necessário examinar ainda o que significa a aplicação alegórica às essências celestes dos nomes de rios, de rodas e de carros. Os rios de fogo significam esses canais teárquicos que generosamente não cessam de escoar seus fluxos sobre as essências celestes e que conservam, assim, sua vivificante fecundidade. Os carros significam essa comunidade que se liga ao mesmo varão do carro. O tradutor fala que entende-se os carros da época como carroças, tá? Essenciais de nível igual. Quanto às rodas aladas, que avançam sem desvio nem inclinação, elas significam o poder de rolar de maneira reta, em linha reta, sobre a via reta, e sem desvio, graças a uma rotação perfeita que não pertence a esse mundo.
Mas a alegoria sagrada das rodas da inteligência se presta ainda a uma outra exegese, que corresponde a um outro ensinamento espiritual. Como se diz com efeito, o teólogo deu a elas o nome de Galga, que em hebreu significa ao mesmo tempo revolução e revelação, segundo Ezequias 10:13. Essas rodas inflamadas e que recebem a forma divina têm o poder de rolar sobre elas mesmas, porque elas se movem perpetualmente em torno do imutável bem. Elas têm também o poder de revelar, pois elas iniciam nos mistérios, e elas elevam espiritualmente as inteligências de baixo, ao mesmo tempo que fazem descer as iluminações mais elevadas até as mais humildes. Resta-nos explicar o que as Escrituras entendem quando elas falam de alegria dos deuses celestes. LC 15:10. Essas ordens, com efeito, não saberiam de maneira nenhuma sentir as volúpias apaixonadas que os homens conhecem. O que se quer dizer, por consequência, é que elas participam da alegria divina por ocasião do retorno de pecadores. Elas experimentam uma felicidade calma e verdadeiramente divina, uma felicidade boa e sem inveja, ao vigiar providencialmente e ao salvar aqueles que se convertem a Deus. Uma alegria inefável, encantadora, a qual adveio com frequência também os homens santos, graças a visitações deificantes das iluminações divinas. Tais são minhas explicações concernentes às alegorias sagradas. Se elas estão distantes de revelar exatamente as iluminações, elas ao menos economizarão, eu penso, a humilhação de nos prendermos ao caráter imaginativo desses símbolos. Mas se nos reprovassem o fato de não termos feito menção a todas as potências, a todos os atos, a todas as alegorias que as Escrituras contêm relativamente aos anjos, nós teremos o direito de justificar alguma de nossas omissões, reconhecendo que nós ignoramos a ciência das realidades que não são deste mundo, que para nos conduzir a essa ciência nos fizeram falta as luzes de um iniciador. Quanto a outras omissões concernentes a questões análogas àquelas que nos tratamos, elas se explicam pelo duplo cuidado de não estender nosso tratado para outras medidas e respeitar o nosso silêncio a respeito de mistérios que nos ultrapassam. Fim.